Agora eu tô indo na rua. Não. Então se eu reclamar da Gabriele, de novo. Bom, seja bem-vindo aqui ao nosso desafio de 21 dias da desobediência à obediência. Esse é um treinamento, um desafio onde eu vou ensinar, onde eu vou ajudar você que é pai, você que é mãe, ou você que é professor, vovó, tia, tio, quem sabe, alguém que tem algum contato direto com alguma criança. Eu vou ensinar você a fazer com que essa criança te obedeça de uma forma sistematizada, de uma forma consciente. Esse é o nosso desafio. A gente fechou o primeiro ciclo aí de 7 dias. Nesses 7 primeiros dias, a gente te ensinou, a gente te ajudou, né? Eu e toda a minha equipe aqui, que a gente está nessa labuta, essa coisa maravilhosa, esse desafio, e que a gente ensinou, a gente ajudou você a ter uma consciência. Você aprendeu a ter uma consciência da onde você está como pai. Você aprendeu agora, a partir de agora, a começar a tomar a rédea, né, da situação. Você pegou o leme do teu barco. Agora é meu. Agora eu vou te ajudar a continuar a passar pelas tempestades, saber quando desviar ou não. Então, esses 7 próximos dias vai ser isso. Esse vai ser o nosso foco. Nós vamos te ensinar, nós vamos te ajudar agora a começar a desviar das tempestades, das correntezas ou dos corais. A gente está usando essa analogia. Então, se você está chegando agora, está chegando primeiro agora que está aqui assistindo, esse é o seu primeiro vídeo, corre lá no nosso Insta, ou no nosso Face, ou no nosso canal no YouTube, e lá vai ter os 7 primeiros vídeos. Acompanhe desde o início para você poder entender, ok? Então, a partir de agora, a gente vai precisar que você esteja acompanhando para você entender, senão esse vídeo fica meio complicado. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se você ainda não está inscrito certinho, vai na nossa bio no Instagram, na nossa página do Instagram, lá tem o link, você clica e coloca o teu e-mail lá, beleza? E também você pode acessar o link se você estiver pelo Facebook ou pelo YouTube. Então vamos começar. O nome do nosso vídeo de hoje, o nome do nosso treinamento de hoje, o desafio de hoje é reeducando a sua boca. Nós vamos reeducar a sua fala, a forma como você se comunica verbalmente com os teus filhos. Então esse vai ser o nosso desafio hoje. A gente entender e a gente começar a ter uma mudança verdadeira para que a gente possa mudar a comunicação com os nossos filhos. Gabriel, como assim? Bom, eu criei com esse desafio 2 leis. São 2 leis que vai fazer com que nós nos alinhemos a ela para que a gente possa entender a nossa comunicação. Principalmente, acho que você já ouviu falar, né? O poder da palavra. A palavra tem poder. E essa frase, quando é vinda de um pai e uma mãe, ela tem o triplo de poder. Então, o poder da palavra, ela vai ser amplificada quando é o pai e a mãe que está falando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Galera, parece brincadeira, parece balela, mas faz muito sentido. A gente vai entender isso aí, ok? Então vamos comigo. A primeira lei para que a gente possa ter uma comunicação com os nossos filhos realmente abundante e boa e que flua a educação, que flua aquilo que você quer passar para ele se é para criticar o seu filho, cale-se. Como assim, Gabriel? Se é para criticar o teu filho, fecha a boca, cala a boca. Realmente, preto no branco. O que acontece? Às vezes a gente acaba entendendo assim, como eu não posso falar nada com meu filho, eu não posso dar bronca, eu não posso... A gente vai aprender hoje a separar bronca de críticas. Vamos falar primeiro da crítica, para a gente poder entender? A crítica, galera, ela na verdade é uma acusação. A crítica é como se você tivesse já julgado o seu filho e já o tivesse acusando daquilo que ele está fazendo de errado. Vamos entender assim, quando eu critico, eu determino para o meu filho, eu faço uma afirmação do que ele é. Eu já estou mostrando para ele que essa afirmação, ela na verdade é a realidade dele. Então isso é muito complexo. Né? A gente precisa começar a entender, a gente entende que o jovem, a criança, ele está no aprendizado, ele está aprendendo, ele está fazendo a sua base,
Então ele tá, sabe quando ele está criando as suas raízes? E quando a gente faz a crítica, a gente simplesmente já está afirmando que ele é aquilo que a gente está falando, criticando. Pô, Gabriel, você está falando muito grego, vamos entender um pouco melhor. Vamos simplificar isso aí. Vamos dar um exemplo. Quando a gente critica o nosso filho, a gente está criando nele, assim, vamos pensar, a palavra ela tem poder. E quando a palavra tem poder, ela cria dentro de nós uma crença. Então, quando eu estou criticando meu filho, eu simplesmente estou criando nele uma crença para que ele seja assim no futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno, já tive muitos alunos, né? Eu tive um aluno que ele era meio preguiçosão para treinar. Ele era meio preguiçosão, aquela coisa, quase todas as aulas eu tinha que vir com um discurso, né? Eu vim com um discurso da gente ser mais, gastar mais energia e aquela coisa toda. E aí, uma das vezes a mãe dele foi assistir os treinos. E a mãe dele começou a falar para ele todas as vezes. Teve vezes dela até atrapalhar o próprio treino, a própria aula para criticá-lo. Ela falava assim, vamos dar um nome que a gente sempre dá, né? O Burger King. Ô Burger King, você é muito preguiçoso, meu filho. Faz as coisas direito. Ô Burger King, para de moleza, larga a mão de ser mole, menino. O que acontece? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu de que aquela preguiça dele começou a ficar mais enraizada. Todas as vezes que eu vinha falar para ele, vamos lá Burger King, vambora, vamos fazer melhor, ele se frustrava. Então o meu incentivo com ele não estava funcionando, sabe por quê? Porque a pessoa de maior autoridade na vida dele já tinha definido quem ele era. Já tinha definido como ele era. Ele era um preguiçoso. E o que aconteceu? Aconteceu de que ele foi se definindo cada vez mais. Até o momento que eu tive que conversar com a mãe. Né? Na nossa conversa a gente chegou e eu expliquei para ela que a crítica dela estava fazendo ele cada vez ser mais preguiçoso. E aí ela conseguiu entender, graças ao bom Deus, que é uma das coisas difíceis, né? Você querer ensinar alguém que não quer aprender. E ela entendeu e ela começou a motivá-lo. E isso fez toda a diferença. Hoje eu quase não preciso motivá-lo. Hoje ele já ganhou o campeonato, hoje ele já se deu bem, já graduou, já cresceu, né? Tá mais velho. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito melhor. Compreende o que eu quis dizer? Então a crítica, ela é quando a gente já estipula que a criança está fazendo de errado. Então, por exemplo, a criança vai lá, nossa, como você é respondão. Estou criticando a criança. Nossa, meu filho, como você é mal educado. Essa crítica só está criando uma crença nos nossos filhos. E galera, isso é involuntário. Isso, como eu sempre digo, eu falo assim, criar filho é intuitivo. Isso é intuitivo. Às vezes a gente acha que ao criticá-lo, a gente vai estar fazendo com que nossos filhos, nossas filhas sejam pessoas melhores. Mas não, a gente simplesmente só está atacando mais terra para ela afundar no buraco. Então a crítica ela não vem nesse sentido agregar como uma ferramenta de educação. Ela vem simplesmente para atrapalhar. Então, se você vai sentir vontade de criticar, cale-se. Nossa, você viu lá o teu filho bagunçando. Nossa, como você é um filho lindo. Não critique, não chame de um bagunceiro, não chame de respondão, não chame de preguiçoso, não chame de nada. Pelo contrário, o chame daquilo que você gostaria que ele fosse. Agora vamos entender aqui o que é a bronca. A bronca, ela é uma oportunidade. Quando eu vejo a falta de educação, quando eu vejo o erro do meu filho, eu tenho que enxergar aquilo como uma oportunidade. É uma oportunidade de eu abraçar e para fazer o meu filho ser melhor. Então a bronca, ela não tem o sentido de você se autoafirmar como um pai que educa. Às vezes a gente tem essa vontade de nos autoafirmar, né? Eu preciso afirmar que eu sou um pai bom. Então eu vou lá e aproveito aquela bronca para
rasgar o verbo, para criticar, para falar tudo que eu quero, para brigar, para gritar, para que eu possa me afirmar como um bom pai. Não, a bronca, ela não tem que ter esse sentido. A bronca, ela tem que ter o quê? É um gatilho para que você transforme aquela pessoa em alguém melhor. Eu uso isso muito nas aulas, quando eles perdem os campeonatos. Eles perderam os campeonatos, aí eu chego e falo assim, galera, não fica triste, perder é normal, mas a gente pode, nós podemos, vamos melhorar o português aí, nós podemos aprender com isso. Então é uma oportunidade da gente ser melhor. Aí, então a galera fala, tá, beleza. Então vamos lá, você perdeu por quê? Aí eu chego e falo, não, você perdeu porque sua guarda ficou aberta. Então nós vamos fechar a guarda agora e eu vou entrar, aluno, aí eu chego um aluno mais experiente, quero que você entre toda vez que ele tiver com a guarda aberta. Aí o aluno vai entrando, ele vai ter que... Então aproveitamos para aquilo, para ele ser uma pessoa melhor. Então, exatamente a bronca tem que vir nesse sentido. Então, a bronca, ela não tem que ser a autoafirmação. Ela tem que ser um gatilho para que a pessoa seja melhor. Mesmo com autoridade, mesmo eu sendo com muita autoridade na forma como eu falo, não autoritário, eu preciso construir mesmo com a realidade de afirmação, uma realidade verdadeira, eu preciso fazer com que o meu filho entenda. Então, eu preciso afirmar que ele é uma pessoa boa. Não há crítica, ao contrário. Ah, Gabriel, como assim? Um exemplo. Se ele respondeu, eu tenho que usar a realidade sem acusação. Por exemplo, vamos usar aqui a minha filha agora como exemplo, a mais velha, a Gabi, a Gabriele. A Gabi, quando o negócio aperta, né, é Gabriele. Falou Gabriele, ela já, epa, o negócio não tá bom. Então é um mecanismo legal também, um gatilho que a gente usa muito nisso. Depois a gente vai aprender um pouquinho mais aí, mais pra frente. Então a Gabriela é assim, ó. Vamos supor que ela me respondeu. Ela foi mal educada, a forma como ela se comunicou comigo. Como eu vou fazer? Como eu vou falar com ela? Se foi a primeira vez, vai ser assim, ó. Gabriele, não é assim que você fala com o teu pai. Você não é uma menina sem educação. Você tem muita educação. Então, por ter muita educação, eu quero que você aprenda e sempre fale com o teu pai com muito respeito. Inclusive, Gabriele, com todas as pessoas tem que falar com respeito. Lembre-se, você tem que ser exemplo para as pessoas. Para a sua irmã, para os seus amiguinhos, onde você está na escola. Então, você precisa entender que você não pode faltar com respeito. Você compreende, minha filha? Sim, papai. Muito bem. Presta atenção, se você falar assim comigo novamente, aí eu vou ter que mostrar para você de uma forma diferente, não vai ser legal. E você sabe. Lembre-se, eu não uso a violência, só para deixar claro aqui no vídeo. Então eu vou mostrar para ela, eu vou adverti-la que aquela conduta foi errada, mas afirmando que ela é uma boa pessoa. Então isso é a bronca. Gabriel, mas e se ela responde de novo? Se ela responde de novo, eu não vou criar uma historinha, lembra que nós falamos? E eu não vou ser um pai imperador. Eu não vou ser aquele pai que vai falar e vai ter que falar de novo e vai ter que falar de novo. Não, eu falo uma vez só. Então se ela falar, já dei esse recado, e se ela me responder de novo, eu vou chegar para ela e falar, Gabriele, o que nós conversamos? Você não é uma menina mal educada. Você é mal educada, Gabriele? Não, papai. Pois bem, nós não combinamos que se você não se comportasse direito, não falasse comigo com respeito, como você deveria falar, não ia ser legal para você? É, papai. Então pronto, Gabriel. Agora você vai ficar uma semana sem aquela boneca que você gosta. Eu vou guardar ela em cima do guarda-roupa e você vai ficar uma semana sem ela. Para que você lembre sempre que você tem que tratar os seus pais com muito respeito, porque é assim que nós te educamos, é assim que você é. Educada. Eu até lembrei agora. A gente sempre falou muito nessa parte de educação com a Gabi, quando ela era pequenininha. E aí, quando ela via alguém gritar ou alguém falar, na brincadeira, ela falava assim, ela falava que ela era pequenininha, ela usava muito o padrinho dela, porque o padrinho dela vivia enchendo o saco ali da mãe dela, aquela coisa de irmão, né? Aí ela virava e falava assim, Padinho, educação. Ela falava todas as vezes. Então, galera, a gente precisa... A bronca não é gritada. A bronca, ela não é você dando de maluco. A bronca não é você pegando as coisas e batendo. A bronca, ela sempre tem que vir primeiro
advertência. Passou o aviso, tiro de aviso, né? Depois você entra com a consequência, sem ter que gritar, sem ter que esgoelar, sem ter que ficar falando 1000 vezes e sem criticá-los, sem olhar para minha filha, no caso, e falar: eu já falei para você, Gabriela, não é para responder como você respondeu, Gabriela, eu não te aguento mais, Gabriele, você não pode ser assim. Isso é uma crítica. Eu tô inculcando na cabeça da minha filha que ela é uma pessoa que não sabe respeitar o próximo. Quando ela crescer, quando ela ser uma adulta, ela vai ter que fazer terapia. Ela vai ser uma pessoa preguiçosa, ela não vai saber respeitar o chefe dela, ela não vai saber respeitar o marido dela, ela não vai saber respeitar os filhos dela. Tudo isso porque ela viveu uma crença no passado. Ela vai ter que, para ela poder se livrar disso, vai ter que fazer processo de coach, vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ser um adulto frustrado. Porque eu não dei uma base, porque a mãe dela não demos uma base para ela. E é isso que eu quero que vocês façam com seus filhos. Deem base. Mesmo que eu já venha fazendo isso. Fique tranquilo, a gente consegue mudar. Graças ao bom Deus, crianças são assim. A gente consegue mudar elas. Lembre-se, todo adolescente é revoltado. Não, todo adolescente não é revoltado. Todo adolescente passa por transformações hormonais, por comportamentais, começa a ter a sua própria opinião. Mas se você deu uma boa base para ele não vai ser revoltado. Ele vai saber lidar com as situações. Para responder os pais aí de adolescentes. Então a gente entendeu, né? Reparem que na frase, a advertência, na frase como eu falo com a Gabi, a advertência, a explicação e há um sinal, né? Há um sinal de consequência. Mas não há crítica em nenhum momento. Beleza, então essa é a primeira lei. Vamos passar para a segunda, senão fica grande o vídeo, né? Vamos passar para a segunda. A segunda lei, galera, a segunda lei que eu criei é o seguinte: se você for reclamar dos seus filhos, pare e dê sugestão. Não reclame para ele. Críticas e reclamações. Gabriel, como assim? Galera, a reclamação, ela é simplesmente, ela é como se fosse estivesse clamando para mim. Eu acho que todo mundo já deve saber essa historinha. Quando eu reclamo é porque eu clamo 2 vezes, eu reclamo. Então eu reeduco, eu educo de novo. Então eu clamo de novo, eu chamo de novo. Então quando lamúria, né? A galera mais antiga fala muito isso, lamúria. Então a gente precisa entender que quando eu reclamo, eu começo a chamar de novo aquilo. Não é legal. E ninguém gosta de pessoas reclamonas. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam. Nossa, eu tive uma mãe que ela chegava para conversar comigo, ela parava do começo ao fim reclamando. Começo ao fim é reclamação. É muito chato, se torna uma pessoa indesejável. Nada bom, se estava chovendo estava ruim, se estava calor estava ruim. Ela achava defeito em tudo. É horrível pessoas assim. A gente foge de pessoas assim. Não sejamos assim com os nossos filhos. Então vamos entender. A própria Bíblia, né, falando aqui de novo, a própria Bíblia, né, para quem é religioso, fala muito de reclamação. Que a gente clama, a gente chama. A própria cultura indígena, mais assim, o início do nosso país, os índios, muitas culturas indígenas têm a ideia, a filosofia de pessoas que clamam, elas trazem para si trevas, ela traz negatividade. Então a gente tem que entender, reclamar não funciona. Reclamar é horrível. Reclamar, eu só pioro a situação. Eu só coloco foco na situação. Quando eu começo a reclamar aquilo, eu só estou colocando foco naquilo. E aquilo cada vez se torna uma coisa maior. Então quando a gente reclama dos nossos filhos ou das atitudes dos nossos filhos, né, a gente está deixando de aproveitar a oportunidade novamente de educação. Tá, Gabriel, tá de novo falando grego aí comigo, tá? Muito filósofo. Vamos falar uma coisa mais real, vamos falar um jeito mais fácil de compreender. Vamos entender o seguinte, vamos fazer um exemplo. A Gabi tá brincando com os brinquedos dela, certo? A Gabi tá brincando lá com os brinquedos dela. Aí ela chega com os brinquedos, espalha pela casa inteira. Então a Gabriela está fazendo lá a bagunça pela casa inteira. Pegou os brinquedos, colocou na sala, colocou no quarto, colocou na cozinha, fez a casa da Barbie aqui, a casa da Polly lá, aquela coisa toda. Usou a casa inteira como parque de diversão. Gabriel, você deixa ela fazer isso? Deixo. Eu adoro quando minha filha faz isso. Porque eu adoro que ela desenvolva a criatividade. Eu adoro que ela desenvolva
as ideias dela, a comunicação. Então isso é muito bom. Eu não privo as minhas filhas de fazerem bagunça, porque a bagunça ela não é pejorativa. A bagunça, a criança precisa viver uma bagunça. É um gostoso, eu faço bagunça com elas. Eu sou a favor da bagunça total. O que eu não sou a favor é que ela não guarde a bagunça dela, que ela não arrume tudo que ela fez. Então, eu chego em casa tudo bagunçado, eu falo, se for a primeira vez, Gabriele, precisa fazer a casa inteira de bagunça. Precisa bagunçar a casa inteira, minha filha. O que eu fiz para Deus, para merecer? Eu colei chiclete na cruz, eu cuspi no pé de Jesus. Misericórdia, Senhor. Olha que filha, nossa, minha filha, como você é bagunceira. Eu estou criticando e estou reclamando ao mesmo tempo. Eu estou me lamuriando, eu estou me queixando. Ai, meu Deus. Minha filha reclama, meu filho me responde, eu falo, nossa, como eu tenho um filho respondão. Nossa, meu filho, isso é como é chato você responder desse jeito, meu filho. Pra que responder assim, meu filho? Se soubesse tanto que é ruim, meu filho. Misericórdia de paz assim. Se você tá sendo assim, galera, cuidado. O teu filho vai fazer assim, ó. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Então, a gente não se queixe dos nossos filhos. Não se queixe da bagunça. Se for a segunda vez que eu chego em casa, Gabriele, eu já falei, Gabriele. Nossa, Gabriele, você é a maior bagunceira do mundo, minha filha. Pra que ser bagunceira assim, minha filha? Galera, eu me pego às vezes fazendo isso. Isso é intuitivo. Isso é comum a gente fazer. E todas as vezes que eu começo a fazer isso, lembro, eu já tento mudar ali o meio de campo, já trocar, para que isso não seja uma realidade. Eu não sou o perfeito, o Dalai Lama não foi perfeito, a única pessoa que foi perfeita nessa terra foi Jesus Cristo. Mas o resto, galera, todo mundo é imperfeito, você é imperfeito. Eu sou o maior coach do mundo, é imperfeito também, ele erra. O que nos faz sermos melhores do que fomos ontem é quando a gente começa a olhar para os nossos erros e começamos a corrigi-los, que é o que nós estamos, é a proposta inicial desse desafio, que você possa corrigir esses erros. Lembre-se, a alta performance é eliminar as coisas de errado, mas para isso a gente precisa conhecer. Eu gasto energia reclamando, eu gasto uma energia gigantesca reclamando, muito maior do que a gente possa imaginar. E se eu pegasse essa energia e focasse, lembra, clareza e foco, se eu pegasse essa energia e colocasse no foco para ser um bom pai, galera, isso ia explodir. Eu ia ter frutos absurdamente grandes com os meus filhos, como eu tenho com as minhas filhas. A galera, muita gente fala assim, sério, ela é assim. Fala muito da Gabi e da Manu, a galera mais próxima. Sério, elas são assim. Qualquer lugar. Minhas filhas vão dormir na casa das avós, tranquilo. Eu só chego pra minha filha mais velha e falo assim, preciso falar alguma coisa? Não, papai. Então ótimo. E vocês acham que não tem reclamação da minha sogra, da minha mãe? Claro que sim. Faz parte, elas são crianças. Mas assim, se eu pegar a reclamação, vocês não vão acreditar. Reclamações porque a Gabriele não guardou, não pegou o travesseiro e pôs no quarto. Deixou na sala jogado. Eu falei pra ela 2, 3 vezes, aí ela foi lembrar de pegar. Então, galera, a gente precisa ser sempre gastar a energia pro lugar certo. Para de gastar energia no lugar errado. Para de ser reclamão, para de ser crítico. Não gasta essa energia. Vamos juntos, eu, você, focar essa energia no lugar que tem que ser. E como que eu vou cobrar da minha filha? Como que eu vou cobrar a bagunça? Como que eu vou cobrar as coisas? Vamos fazer aqui o exemplo, né? A Gabriele. Por exemplo, cheguei pela primeira vez naquela casa toda bagunçada. Aí eu olho, aquele dia foi um dia terrível, eu perdi prazo, eu fui mandado embora, eu briguei com o chefe e a minha vida não tá legal. Aí eu chego pra Gabriele, chego em casa, aquela bagunça. Respiro fundo, chamo a Gabriele e falo, Gabriele, vem aqui. Minha filha, eu adoro que você brinque, eu adoro que você use sua criatividade, eu adoro, amo de paixão. Mas presta atenção, depois de tudo isso você vai guardar a sua bagunça e guardar direito. Porque você não é uma criança bagunceira. Você compreende? Você entendeu, minha filha? Entendi, papai. Beleza, pronto. E se ela não guardar, Gabriel? Lembra? Já avisei. Gero consequência. Talvez eu possa avisar mais uma vez, porque eu não avisei a ela que teria uma consequência.
Gabriela, eu já falei pra você guardar tudo. Aconteceu essa semana, exatamente isso. Acho que eu contei no story, quem tava no story, acompanhando a gente no story. Se não acompanha no story, acompanha no Instagram lá, que lá no Instagram a gente solta, a gente tem mais contato aí, tem mais coisas. Eu falei pra ela assim, eu ouvi minha esposa chamar 2 vezes a atenção dela pra ela desligar a televisão. Eu falei, Gabriela, vem aqui. Vem aqui. Aí ela chegou, oi papai. Eu falei, sua mãe já falou quantas vezes pra você desligar a televisão? 2. Eu falei, ela precisa falar 2 vezes, Gabriela? Não. Fez uma cara assim, não. Eu falei, então, minha filha, quando sua mãe falar, é uma vez só. Uma vez só. Agora vai desligar a televisão e vai fazer o que ela mandou. Ela, tá bom. Foi lá, desligou a televisão e numa boa. Ficou chateado, ficou emburrado, ficou bicudo? Não. Ficou tranquila. Então nós precisamos aprender a usar todas as oportunidades ao nosso favor. Não simplesmente toda oportunidade que eu tiver parecer um velho chato reclamão. Ou parecer uma pessoa que só acusa, só faz os erros dela. Então, e se for de novo? Gabriela bagunçou de novo, não guardou. Gabriela, vem aqui. Nós não avisamos, não falamos. Lá aquele dia falou, papai. Falei, então, e não vai ter consequência? Pois bem, minha filha, você vai ficar 1 semana sem assistir televisão, que é a paixão dela, televisão. Você vai ficar 1 semana sem assistir televisão. E ela fica. Compreende, galera? Então, hoje a gente vai entender isso, exatamente isso. Que a partir de agora que a gente vai começar a nos podar. Então, eu tenho certeza absoluta que você faz isso. As 2 coisas. Você critica e você reclama. Talvez não na intensidade que eu coloquei, mas faz. Porque eu faço, a minha esposa faz. A gente vai buscando cortar essas arestas. Então, agora, hoje, o nosso desafio é identificar aonde que eu estou usando eu estou falhando nessas 2 leis da comunicação. Então vamos reeducar a nossa boca, vamos aprender a dar sugestão, vamos aprender a ficar calado quando tem que criticar. Beleza, galera? Ficamos por aqui, eu peço que você compartilhe, ajude a gente a chegar mais longe. Eu peço que você coloque lá o nome dos pais, de todos os pais que vocês conhecem, para ajudar a gente vai chegar mais longe. Tenho certeza que esse canal aqui do YouTube vai explodir e o Instagram também, porque a nossa missão realmente é essa. Nossa missão é levar a diferença, é fazer a diferença. Me perguntaram uma vez, Gabriel, você nasceu para ser professor? Não. Eu nasci para ser professor, eu nasci para ser sensei, eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para gerar transformação. Esse é o que me move, é o que me acorda, é a minha gasolina. Então eu tô aqui com vocês juntos para a gente gerar transformação. Então eu quero que vocês me ajudem a levar isso mais longe. Obrigado até aqui, muito obrigado por estar assistindo a gente. Agradeço de coração, tamo junto e eu espero você amanhã. Valeu?